Bem-vindos nesse nosso encontro, hoje falando sobre as últimas porções do livro Shmot, o Êxodo, Nomes, e nós sabemos que as últimas porções trazem a mensagem da manifestação, trazem uma síntese de tudo que aconteceu na essência desse livro. São 5 livros dentro da Torá, 5 livros de Moisés, o Pentateuco. E a última porção, ela traz contida a força de Malhut, desse mundo da materialização, o mundo da ação, aonde nessa dimensão é necessário agir. É como se existissem várias linguagens. E a linguagem deste mundo, que também são vários mundos, a linguagem deste mundo é a linguagem da ação. Aqui nesse mundo, até quando a gente faz uma opção de permanecer estático, a gente tem que fazer essa opção. Eu estou estático como uma ação. Aqui tudo é ligado e relacionado à ação. Por isso que muitas vezes a gente tem intenções maravilhosas, pensamentos esplêndidos, mas que se eles não são então, eu não queria de novo usar a palavra materializar, mas se eles não são transformados em ações, eles não têm valor nenhum. Aqui só tem valor aquilo que é materializado em ação. Vamos repetir muito, para ser redundante, para que fique claro e inscrito dentro de nós. Agora há pouco, antes da nossa meditação, vamos entender que eu sempre gosto de nos colocar dentro da dimensão do tempo. Nós estamos praticamente encerrando um ciclo astrológico. Estamos assim nos últimos dias, na última semana de Adar, Peixes. E para aquelas pessoas que estão se sentindo cansadas, estão se sentindo sem energia, parece que tudo está pesado. Aqui vários pontos para serem analisados, para serem entendidos. O primeiro, qualquer projeto que a gente faz, no início, existe todo um entusiasmo, toda uma situação de seguir com muita força. É o começo. Mas tudo aquilo que vai acontecendo e vai meio que drenando essa energia que existe no começo, do novo, e ela vai fluindo, até que quando a gente vai chegando no final, parece que a gente já está quase sem energia. Parece que praticamente, eu estou sem fôlego. Como numa maratona, a gente já usa várias vezes esse tipo de exemplo. A gente fala os últimos passos são os mais difíceis, porque da onde é que a gente vai conseguir? Depois que a pessoa já correu toda a maratona, ela já está quase morrendo, da onde ela ainda consegue encontrar energia para fazer aquela aceleração final para que os outros não ultrapassem ela. E agora,
por um lado, não é que a gente quer passar na frente do outro. Não. Agora a gente quer completar, pelo menos completar. Só que o nosso corpo já trabalhou durante 12 meses, energias diferentes. E se a Lua nos representa, nós estamos agora num momento em que a fase escura da Lua vai a cada dia ganhando mais força. E vamos lembrar, nós não estamos em qualquer mês. Nós estamos no mês de Peixes. Quem é pisciano conhece muito bem essa sensação. Porque quem é pisciano carrega esse peso dessa sensação da sombra 365 dias no ano. Para o pisciano encontrar alegria, então, alguém hoje, aliás, uma querida que está aqui, fez uma pergunta antes do início sobre o Tikkun. Tikkun, em geral, do pisciano, a correção do pisciano, é sair da vitimização, porque o pisciano, quando está nesse momento de escuridão, se para algumas pessoas encontrar alegria é muito fácil, para o pisciano encontrar alegria é muito difícil. É todo um exercício de uma vida para ele não se sentir enfraquecido, para ele ter força para enfrentar o mundo, porque ele é muito sensível. Então eu estou aqui agora abrindo meu coração para vocês. E todo pisciano tem muita familiaridade com o que eu estou falando. E hoje, neste mês, todos nós, quem entende, conhece a astrologia cabalística, sabe que não é só o pisciano que está passando por isso agora. Todos nós estamos passando por isso agora. Todo mundo está se sentindo pisciano. Todo mundo está nessa fase escura. Parece que o peso... Parece que é muito mais força que precisa para levantar o pé do chão a cada passo que vai dar, porque parece que a gente está mais grudado. Muita força, porque é muita sensibilidade. E alguém aqui também, uma outra pessoa querida antes do início da aula, falou: parece que em todos os lugares que eu vou, não tem alegria. Cadê a alegria? A gente está vibrando uma energia que parece ser o oposto da alegria. Mas por que é que a gente está aqui? Para conseguir fazer essas correções. A cada semana, a gente faz uma correção ligada à porção semanal e a gente faz uma correção ligada a essa fase astrológica. E o tempo, a Cabala nos ensina como entender sobre esse tempo, porque uma vez que eu entendo o tempo, fora do tempo linear, eu consigo encontrar portais aonde eu consigo ir acima do tempo linear. E uma vez que eu consigo ir acima do tempo linear, eu consigo fazer as correções que eu preciso fazer na minha vida entrando na causa. Nós estamos aqui falando sobre uma frequência inteligência que conclui e que materializa. Como se fosse Malhut, como se existisse uma árvore da vida, e nesse livro que fala sobre uma sabedoria divina, então eu estou falando sobre a materialização de uma sabedoria divina. E qual é a síntese da sabedoria divina? Se eu tivesse que resumir em uma única frase, agora, qual é a frequência? Como é que eu posso entender
como é que eu posso trazer o resultado do trabalho que eu fiz durante esse livro? O grau da minha liberdade. A materialização inteira desse livro pode ser traduzido por um conceito que está dentro do meu ser, mas que vai conduzir todas as minhas ações e que, inclusive, é a ligação com o próximo livro. É ele que vai fazer esse salto. Então, enquanto o primeiro livro eu falava sobre uma genética espiritual, aqui agora eu falo sobre uma sabedoria divina que traz a liberdade, e a partir do próximo livro eu vou falar de um trabalho, porque dependendo do que eu adquiri de bagagem, eu vou colocar a mão na massa a partir da próxima semana, dos próximos dias, na virada, e eu vou criar, vou fazer algo que está diretamente ligado ao que eu construí dentro do meu ser, em termos de sabedoria. Vai aquel PQD. É muito importante entender essa linguagem, porque se eu simplesmente pegar essas duas porções que vão ser lidas juntas neste ano, uma que fala sobre congregar e outra que fala sobre uma prestação de contas. E são duas porções que têm o mesmo tema. Se eu olhar, se eu fizer a leitura de forma superficial, como eu já fiz a leitura de Terumá e Tetzaveh, eu talvez vou pular. Já vamos partir para o próximo, porque muito pouco chega para nós de novo. Palavra congregar. Porque lá em Terumá, o Criador fala para Moisés recolher aquela doação para a construção do templo, do Mishkan, né, desse templo portátil. E agora, em Vaiaquel, congregar novamente, ele fala para construir esse templo sagrado, receber a doação para este templo sagrado. Só que aqui tem uma diferença. Enquanto lá em Terumá todos doaram, aqui ele coloca uma palavra extra. Em duas linhas, ele coloca algo extra. Numa delas, então ele fala que é para recolher essa doação daqueles que entregam de coração. E logo em seguida, algumas frases depois, quando ele fala sobre o sumo sacerdote, ele fala aqueles com a sabedoria de coração. Então, ele está colocando aqui algo que separa, porque não são todos. São pessoas de bom coração, pessoas boas, pessoas diferentes. Vamos entender que já foi dito que nós estamos aqui falando de um tempo que não é um tempo linear. A leitura da Torá não é um livro de história linear. A leitura da Torá me dá a possibilidade de eu entender essas frequências e inteligências
para eu entender aonde eu vou. Se eu ficar só levando no tempo linear, na palavra superficial, eu não ganhei nada com isso, para não dizer que eu perdi tempo. Então eu perdi. Só vale aprofundar quando eu entendo que por trás disso eu tenho a forma de receber a cura. A cura do pecado do bezerro de ouro. Nós estamos aqui fazendo o quê? A gente quer alcançar a cura do pecado do bezerro de ouro. 2 porções, quitzá, novamente 2 porções. Então é como se o pecado do bezerro de ouro tivesse ensanduichado por um antídoto, por uma receita que vai colaborar com o entendimento, porque se eu estou falando da materialização da sabedoria, com o entendimento que vai materializar a sabedoria para esse meu ser. E aparece o Criador dizendo para Moisés: só receber a doação daqueles que têm o coração bom. Então isso quer dizer que é para eu separar. E aqui entra acabado. Congregar. Afinal, está parecendo algo que não está condizendo verdadeiramente o sentido. Parece que o sentido está invertido. Afinal, congregar é colocar todo mundo junto, ou eu estou falando de uma segregação, tirar o bom do ruim. O tema de hoje é realmente muito complexo, assim como a sabedoria. É algo que a gente vai construir, investindo muito tempo e energia. Muitas vezes chegando no fim de um processo e achando que a gente usou toda a energia antes e que agora já não resta mais nada. E a gente perde a esperança. O principal aqui, nessa porção, é o assunto da esperança. Vamos falar desse paradoxo. O pecado do bezerro de ouro aconteceu por uma contaminação de uma situação de ódio que foi criada pela multidão misturada, pelo Erev Rav. Só ele foi o culpado? Não. Não. Todos nós caímos. Mas essa mistura do ódio, vamos aqui pensar. Porções anteriores, as falas, a revelação total da luz, os 10 pronunciamentos. Aquele momento de comunhão no Monte Sinai, onde a morte deixa de existir. Todos recebemos. Mas algumas pessoas receberam essa iluminação e, ao invés de usar esta iluminação para colaborar com a criação, fizeram um abuso dessa bênção, desse amor incondicional e trouxeram essa bênção para algo do seu ser, para um efeito que favorecesse ao eu. Um efeito que está ligado
a uma forma de exercer o controle, exercer uma tirania. E a partir daí, do mesmo jeito que eu tenho um amor incondicional, que é o que a luz emana para nós, eu posso receber esse amor incondicional, mas de que forma eu vou emanar essa energia que eu estou recebendo, que faz eu ser tudo, que faz eu vencer a morte? Eu posso receber esse amor e esse tudo, e posso colaborar com a criação, devolvendo exatamente a mesma coisa, ou eu posso querer receber e querer esperar ter algo em troca que vai favorecer só esse eu. E aí, com isso, eu bloqueio essa bênção. E ao bloquear essa bênção, eu estou criando o quê? A ausência da luz, que é o quê? Exatamente o ódio. Porque o ódio e o amor, eles caminham na mesma frequência. Ou eu tenho a luz, o amor, ou eu tenho o ódio, a escuridão. O Erev-Rav contaminou os filhos de Israel com esse ódio, que é a ausência da luz, de forma iluminada e pura. Eu preciso fazer uma espécie de uma segregação. É como se eu precisasse tirar aquilo que está impuro para que eu consiga deixar sem ter o contaminado, como se fosse uma quarentena. Eu preciso identificar o que está contaminado para que eu possa tratar o que está contaminado. E ao fazer esse cuidado, eu direcione a minha energia para isso, eu possa trazer a cura. Porque se eu colocar o que está, o puro e o impuro, tudo misturado, a contaminação permanece. E eu nunca consigo purificar. A gente passou por isso na época da pandemia. Se a gente não tivesse segregado, a contaminação cada vez mais tinha se alastrado mais e mais e mais e mais, até que chegaria um ponto em que não existia nenhum ponto puro. Eu precisei colocar todo mundo na quarentena. Os nossos olhos, a nossa consciência física, ela congrega. Quando eu pego ao pé da letra essa porção, eu vou entender que é necessário congregar. Quer dizer o quê? Colocar os iguais juntos. Só que quando eu pego os iguais e coloco juntos, o que eu faço com os diferentes? Eu segrego. E quando eu faço um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, como normalmente é a conduta dos grupos? Os grupos se unem, ou os grupos se fortalecem pelas diferenças, e cada vez, automaticamente, eles vão criando critérios para que eles não se misturem, para que eles se fortaleçam, e a partir deste momento eu crio estruturas separadas, cada uma dentro das suas próprias condições, e eles não se misturam. Não é assim que funciona a nossa vida real. A gente não faz parte de comunidades que acabam se fortalecendo por serem iguais, mas quando uma pessoa quer entrar numa comunidade, é fácil? Eu quero que vocês digam aí para mim. É fácil entrar em outra comunidade? Ou eu tenho que passar todo por um processo em que eu preciso
mostrar para aquela comunidade que eu sou igual a ela, porque senão eu não sou aceito. Eu estou falando isso, eu gostaria que vocês começassem a entender um pouco aonde eu quero chegar, porque talvez já acendeu uma lâmpada na cabeça de vocês. O que fazem as religiões? Criam uma estrutura que segrega, ela está congregando, é uma congregação. Mas o que fazem a maioria das congregações? Segregam. A nossa vida é essa. A gente quer fazer parte do grupo. Não é fácil entrar nos grupos. Não é fácil. É muito difícil entrar no clube. Ser aceito no clube. E a pessoa só é aceita no clube quando ela está seguindo exatamente aquele tipo de ritual, aquele tipo de dogma, aquele tipo de conduta. Mas afinal, eu segreguei ou eu congreguei? No momento em que eu colaboro com o outro, eu estou recebendo uma energia dentro do meu recipiente, que com aquela ação de colaboração, eu estou entregando uma possibilidade para aquele que está recebendo a minha colaboração. Aquele que está recebendo a minha colaboração, ele se tornou o efeito. Aquele que está fazendo a ação de colaboração está se tornando a causa, porque ele está emanando uma energia e colaborando ao outro. Então, aquela luz direta que a pessoa recebe já não vai queimar aquela pessoa e ela se torna a luz da misericórdia, porque ela está sendo revelada numa ação ao outro. Então, aquela luz, ela entra dentro do meu ser e ela fica. São as vestimentas do sacerdote, é a roupa que a gente está vestindo, que nós falamos naquela porção Tetzaveh, que parecia ser a descrição da roupa do sacerdote, mas a roupa do sacerdote, a vestimenta do sacerdote, são as ações de servir. Elas não têm nada a ver com a roupinha, com as pedrinhas, com o peitoral, com as joias, com o linho, nada a ver. Eu quero ser a causa. Quando eu sou a causa, eu estou servindo. E aí, quando eu sou a causa, eu consigo criar igual o Criador. O quanto este conceito está dentro do meu ser? Porque essa agora é a materialização. A materialização é exatamente isso. Não está mais aqui. É algo que está sendo incorporado nas minhas ações verdadeiras. Não adianta eu ficar só pensando. Por quê? Agora vamos ver o quanto que o meu raciocínio vai acompanhar o que eu vou dizer. O quanto eu vou conseguir realmente tomar como verdade algo que a mente da lógica com certeza vai dizer que não é possível. O Criador, a luz infinita, criou um recipiente finito. Até aí a gente entende. Todo o tempo que nós estamos já há 5 porções falando sobre a criação de um templo sagrado. O que é o templo sagrado? É um gerador de energia para o mundo. O que é o sumo sacerdote? É aquele que
faz acontecer, através de um ritual, a frequência energética, essa vibração. Um conduíte, ele liga esse conduíte desse templo sagrado. Quando esse conduíte está aceso, por exemplo, o Espírito Santo vai habitar dentro desse templo sagrado. Essa luz que habita dentro do templo sagrado, construa um templo aonde eu habitarei neles. Estão lembrados? Essa luz que é infinita, que criou algo finito, pede para que esse ser finito construa algo que contém o infinito. Porque a partir do momento que eu construir um templo sagrado, eu tenho um potencial, eu tenho a possibilidade de criar algo infinito. Vocês estão acompanhando? O que é esse algo infinito? É a era messiânica, é a imortalidade, é a cura de todos os padrões de morte. E aqui, nós estamos agora, vamos trazer para PQD. Nós estamos falando de Vaiakel, PQD. PQD está falando sobre uma prestação de contas, sobre uma transparência. Moisés aqui está dizendo quem deu ouro, prata, cobre, quem fez a oferta, como foi a oferta, quanto foi, que tamanho, como foi. Ele está fazendo aqui toda uma descrição. Veja bem, precisa ele, eu estou duvidando da honestidade, ou eu estou achando que ele vai fazer o quê com isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo essa prestação de contas? Vários desdobramentos. Mas seguindo a linha do que eu acabei de falar para vocês, vocês acham possível que dentro de algo finito possa existir algo infinito? É fácil de entender isso? Dentro de algo finito vai existir algo infinito. No momento em que a gente acredita nisso, acreditar, gente, é aceitar, mas sem a mente da manada. Essa prestação de contas, essa transparência, faz com que a luz possa se apresentar sem casca. Porque eu estou prestando contas comigo mesmo. É uma prestação de contas que, tudo bem, eu poderia sair um pouco dessa profundidade do que nós estamos falando e levar para um nível mais terreno. O que acontece com todos os governos, ou com todos os líderes, que não fazem prestação de contas? A nossa natureza, infelizmente, é uma natureza que está misturada. O bem e o mal, a gente não consegue separar. A transparência, ela faz com que, às vistas da luz, exista a impossibilidade da sombra se apresentar. Porque está transparente, está visível para todos. Não dá para fazer nada escondido.
quando não existe essa prestação de contas e essa transparência, em primeiro lugar, no nível terreno, eu abro espaço para, em algum momento, existir aí uma queda. Então, eu, como líder, preciso prestar contas para que o mal, no sentido do Satã, o acusador, quando eu uso da transparência, o acusador começa a trabalhar a meu favor. Por quê? Porque ele vai, ao invés de usar na acusação aquilo que vai me fazer cair, ele vai, através da acusação, mostrar que eu tenho razão. Então, ele, como acusador, não vai me acusar. Então, ele acaba sendo favorável, porque vão perguntar para ele aonde está a minha queda, e ele vai dizer, olha, eu não tenho que acusar. Então, ele que deveria ser o meu acusador, vai se tornar o meu defensor. Quando eu tenho a transparência, eu transformo o Satã no meu defensor. Da mesma forma, quando eu vou para um caráter mais profundo, já que nós estamos em peixes, e eu estou falando dessa força, desse peso, dessas sombras, dessa tristeza, dessa falta de entusiasmo, dessa vontade de se esconder e não se apresentar. Eu não quero colaborar. Eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Estou cansado. Estou cansado. Eu preciso ser transparente comigo mesmo. O quanto da minha vontade, quando eu faço essa ação que vai alterar e transformar essa minha vontade de cair na depressão, o quanto eu estou fazendo esta ação para manter uma aparência, para manter uma imagem, para mostrar para a congregação que eu faço parte, que eu sou um bom congregado, para não ser segregado. Ou eu tenho maior esforço, faço eu faço aquela coisa assim que me desafia, uso a última gota de sangue, mas eu faço o que eu estou fazendo porque eu acredito verdadeiramente que o infinito vai se manifestar dali a 1 segundo, talvez, para o meu ser. Eu não sou vítima. Eu sou, sim, aquele que quer colaborar. Eu sou, sim, aquele que quer ser a causa. Eu não quero ser o efeito da depressão. Eu não quero ser o efeito do universo. Eu não quero ser o efeito da natureza humana. Eu quero ser um ser divino que vai acima da natureza, que vai acima dessa falta de força. Porque, apesar da minha lógica dizer que eu não tenho mais uma gota de sangue para ir em frente, eu, na minha verdade, sigo uma lógica que cria esse conduíte que acende dentro do ser o infinito. E aí tudo se transforma. E mesmo na maior tristeza, eu alcanço a maior alegria e o maior prazer por saber que eu colaborei com o outro que estava tão necessitado da minha presença. Eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. E não existe nada
que tenha mais valor na minha vida do que isso. A minha energia foi direcionada para o maior desejo que eu poderia ter. E eu estou recebendo dentro do meu ser uma plenitude de alegria que tudo bem, hoje ela vai talvez ser hoje grande, amanhã eu vou cair, no outro dia a mesma coisa, mas cada vez mais eu sinto uma certeza, eu sinto uma vibração que me dá ainda mais estímulo, quanto mais difícil, porque eu vou dizer para vocês, quanto mais justo, mais desafio. Porque você tem mais capacidade de enfrentar. Assim como aquela pessoa que faz ginástica. Faz lá a musculação, tem que ir aumentando o peso. O corredor da maratona tem que ir aumentando a distância. Tem que ir aumentando a velocidade. Quanto mais fraquinho, menos. Quanto mais forte, mais longe. Mais desafio. Moisés e os nossos mestres, quando chega numa situação como essa, congregar é a hora da prestação de contas com nós mesmos. Como está a tua contabilidade? Você está prestando conta, afinal, com quem? Com outro? Com você mesmo? Com o Deus lá em cima? Com o divino dentro de você mesmo? Esse aqui agora, esse é o momento. É o momento que não poderia acontecer senão na lua minguante. Essa lua que está cada vez diminuindo. A luz em peixes. Porque é o maior potencial que eu posso ter para fazer essa prestação de contas, essa contabilidade. Esse ódio e esse amor. Nós temos um longo caminho. Ninguém aqui alcançou a sua plenitude. Em momentos, a gente tem momentos de iluminação, altos e baixos, altos e baixos. Essa saída do Egito, esse êxodo, essa busca pela liberdade, a busca pela liberdade de conceitos. Afinal, congregando ou segregando? Essa quarentena, o que eu vou pegar do meu ser, dos meus conceitos, e eu vou colocar na quarentena? O que é que eu vou pegar, afinal, do meu ser, e eu vou segregar? O que é que existe no meu ser que eu preciso trabalhar para eu poder congregar e colaborar? Porque é muito fácil falar somos todos um. Muito fácil. Muito fácil. É o momento de perceber o que serve e o que não serve. Sejam companhias, hábitos, quais são os tiranos que existem dentro de nós? A gente falou tanto desse faraó, e agora, quando a gente vai chegando no fim desse livro, a gente pensa que esse faraó já não existe mais, mas a gente conseguiu ir aprofundando, 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 até chegar num momento em que o assunto finito, infinito, ele também vira um paradoxo, porque eu já não sei mais. Essa mistura, eu preciso tirar essas cascas.
do meu ser, para eu poder, a partir do próximo ciclo, novamente enfrentar essas 12 energias que vão se apresentar, esse novo ser que eu construí durante 12 meses, a transparência de eu conseguir enxergar quem eu sou, como eu sou dominado, entendendo que para um ser feliz, ter alegria, ele precisa ser criador. Aquele que não cria, não encontra alegria. A força da alegria faz parte da força da criação. E eu só posso criar quando eu sou livre. Porque a criação vem do novo. E eu só vou poder ser livre se eu for responsável. Sem criação, sem alegria. Sem liberdade, sem criação. Sem liberdade, sem responsabilidade, consciência do escravo. O quanto do seu ser continua na escravidão e o quanto do seu ser é livre para fazer a sua própria criação. Obrigada pela presença de vocês. Que a gente possa fazer muitas novas criações. Sexta-feira nós vamos estar juntos acendendo as velas dessa Shabbat super importante, Shabbat HaKodesh. É uma Shabbat que santifica, que traz a bênção para o próximo ano. Foi o primeiro preceito que o Criador entregou para nós, santificar a lua nova, e é isso que a gente vai fazer na próxima sexta-feira. Eu vou estar junto com o Rabino lá em Carrancas. Vamos fazer bombar esse YouTube nessa sexta-feira. Muitas bênçãos, que sejam muitas bênçãos mesmo. Quanto mais pessoas abençoando o próximo ano, com certeza mais abençoado ele vai ser, porque quanto mais pessoas estiverem vibrando, na verdade, de que o infinito é possível, mais nós vamos vencer a força da morte. Obrigada.